Olá pessoal, hoje vamos com o segundo vídeo da série de cortes das lives, tá? Hoje Luiz Galvão vai passar várias dicas e falar de sua experiência sobre o cultivo da Bougainville, uma grandíssima, famosa e linda nativa brasileira. Vamos lá, um abraço! Lula, sobre especificamente agora, né, continuando no nosso assunto específico de nativas, eu queria que a gente focasse um pouco nas Bougainvilles, até porque apareceu uma pergunta aqui, aí tem várias questões sobre Bougainville, eu queria saber e tirar essas informações da experiência do senhor, alguns eu já perguntei, mas apareceu essa de Marcelo, isso eu nunca vi. Senhor Luiz, é mesmo importante retirar a casca da Bougainville para proteger a planta? O senhor concorda? Faz nas suas? Olha, primeiro é o seguinte, né? Ouvi isso, Não, primeiro é o seguinte, quando você tira a casca, você tirou o floema da planta, né? Você tirou o duto, né, que faz com que a seiva elaborada circule em toda a planta, né? Então, e outro detalhe, o tecido molecular da Bougainville é esponjoso, né? Então você está expondo mais fungo, mais bactéria, mas ela absorver ali, entendeu, Tiago? Então, não é aconselhável. Agora, por exemplo, se você, quando cortou o galho ali, ele apodreceu aquela parte ali, você pode até usar aquilo como um chá ou como um embelezamento num trabalho que você venha fazer, né? Mas você vai saber que aquilo ali, a Bougainville vai ficar só a parte da casca, viva. O restante do miolo vai perder tudo, vai apodrecer todo. Por mais que você cuide, ele vai apodrecer. Que é exatamente o floema onde passa esses nutrientes, né? Exatamente. Uma parte do interior dela que sobe a seiva bruta e o que desce é elaborada por fora. Falando em madeira morta, Lula, qual é o seu tratamento com madeira morta da Bougainville? Olha, assim, tratamento de madeira morta de Bougainville é assim complicado. Eu particularmente, eu uso aqui aquela cola branca para impermeabilizar, né? Quando corta. Eu uso. Se tiver apodreceu, pegou não, se apodreceu, você vai ter uma parte que ela apodreceu, ficou o miolo podre, como diz assim, fica só naquela parte da casca. Isso. E se você vai observar, muitas vezes naquela parte da casca ali dentro já está verde. Ela vai formando o cerne, aquela casca vai engrossando e vai tomando uma certa forma. Agora, se ela tiver ainda com a parte que apodreceu ali ainda, você pode fazer isso, dar uma rapadazinha, raspa ela para tirar a parte que está extremamente podre, deixa aquela que está dura ainda, aí você impermeabiliza. Eu impermeabilizo aqui com aquela cola branca que vende em armazém, entendeu? De cola de madeira, né? Cola de madeira, aquela cola de madeira, impermeabiliza com aquilo ali. O senhor maçarica tem costume de queimar, muita gente tem vídeo ensinando a queimar a madeira interna, essa quando está podre, o senhor não faz? Olha assim, Tiago, rapaz, é aquilo que é o seguinte, tudo senhor, pode... sem falar mal dos outros, como é que o senhor faz? Então, nas minhas, assim, eu não uso queima na Bougainville, né? Você queimar um galho ou alguma parte de uma árvore precisa ser uma árvore lenhosa, né? Que ela não propague o calor, né? Demore a fazer uma propagação do calor. Se você fizer isso numa Bougainville, ela vai absorver rapidamente aquilo ali, entendeu? E aquilo pode causar um dano, até matar a planta, entendeu? É muito mole a madeira dela. Eu particularmente não arrisco. Agora, é aquilo que eu estou falando, mas existem pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que podem até ter adquirido uma habilidade em fazer isso, né? Se está certo ou está errado, é uma questão de visão, de observação de cada um, né? Lula, outra coisa sobre Bougainville, a gente costuma dizer, de forma geral, que a melhor hora de aramar, para tracionar, para puxar galho, posicionar, é quando ela ainda não lignificou, porque é uma planta que termina quebrando mais facilmente, né, um galho, quando você vai puxar. Tem algum segredo, alguma dica da aramação, qual a hora certa de puxar, ou dá para ir quebrando aos pouquinhos e sentindo na mão para posicionar? Não, nada. Outra coisa que é muito interessante, a Bougainville, quando você rompe o floema dela ali,
quase que você perde os galhos. Não é 100%, mas 60%, 70% o galho seca. Né? Quando você quebra ali, né? Ele quebra. A buganvília tem um segredo para quem quer estilizar a buganvília, né? Assim, eu já falei isso, eu acho, em algum lugar, não me lembro onde. A buganvília você precisa domar. É uma planta selvagem, né? Que tem crescimento assim fora do comum. O floema dela é bastante espesso, assim, então ela tem bastante seiva elaborada ali dentro, e é uma planta que rebrota com uma facilidade muito grande. Então, por exemplo, quando você tira um buganvília e que você faz o primeiro plantio dela, você pode observar que ela só bota aquelas hastes extremamente grossas, né? Ela não bota galhos finos, ela só bota galho forte, grosso, né? Isso, e vai embora, né? Aquela e vai espécie, embora. Aquela espécie maior, que tem lenho, né? Aquela que dá folha maior, né? Como é o... Não. Não. O que eu digo é a glabra. A glaba, entendeu? Então o que é que acontece ali? A expectável também é a mesma coisa, ela bota os galhos e vai embora. Né? Então, o buganvília... já tem folhinha menor, né, Lu? Melhor, tem a folha maior. A trepadeira que vai gigantão. Toda ela também, a expectável também é a trepadeira, meu filho, vai-se embora do mesmo jeito. Vai embora. Não é? Só que a outra vai com uma velocidade maior. Então, você precisa aprender a domar ela. Então, como é que você vai aprender a domar? Você faz uma estaca de buganvília, você planta um tronco de buganvília. Então, as primeiras brotações dela sempre são galhos grossos que sobem. Vão subir muito grosso. Aí você vai cortar? Não. Você não precisa que a planta produza as capilares. Ela está com a reserva que ela está ali, ela está brotando tudo que ela tem de direito. Isso é a mesma coisa que um indivíduo está dentro de um oceano, né? O cara mergulha você, bota você e segura a sua cabeça. O que é que você faz? Você tenta subir de todo jeito para poder respirar, né? Então, uma planta, quando você corta tudo, planta só o tronco, planta só uma estaca, ela vai fazer isso. Ela tem seiva elaborada dentro. Se ela tiver seiva elaborada no conteúdo da estaca ou do tronco, o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar respirar. O que é que ela vai fazer tentar respirar? Ela vai subir, vai ramificar, vai produzir, né? Vai pegar ali, produzir os fito-hormônios e seiva, mas ela para descer, para poder provocar um enraizamento dela. Então você tem que, né? Então você deixa ela crescer, né? Deixa ela crescer sem adubar, tá? O pulo do gato tá aí, na areia. Você não aduba ela, ela cresce, deixa passar uns 8 meses, um ano, sei lá, dependendo do volume de brotação dela. Depois, quando ela passar mais ou menos de 8 meses a um ano, você vai lá e zera ela de novo. Deixa ela toda zerada. Ela vai rebrotar do mesmo jeito. Que ela já está com seiva elaborada, ela não está com seiva elaborada ainda, lá dentro. E já tem raiz, né? Então, ela vai brotar de novo com aqueles galhos fortes. Né? Aí você deixa passar de novo 6 meses, um ano, sei lá, o que for necessário. Aí você vai lá e zera ela novamente, sem adubar. Da terceira vez que você fizer isso, ou na quarta vez, ela vai perder a força, ela vai colocar os galhos fininhos. Aí você arama ela a qualquer época do ano, faz dela do que você quiser. Olha aí, cara. Exatamente, entendeu? Boa. O Felipe Dalotto, quando teve aqui em casa que ele viu minha planta, ele perguntou assim: porra, Lulinha, como é que tu tem uma buganvília dessa? Porra, quanto tempo? Eu digo, 5 anos. Ele disse, eu não acredito nisso. Eu digo, 5 anos com essa planta. Eu fiz de amador dessa planta. Ele disse, eu não acredito nisso, Lulinha. 5 anos, cara. Mas o segredo da buganvília é isso aí, você tem que fazer isso, cara. Porque pode prestar atenção, você planta a buganvília, ela vai botar, às vezes, até 1 ou 2 galhos mais finos, mas mais de 50% dos galhos são galhos grossos, que ela começa a crescer, entendeu? Vai embora. Deixa crescer, 1 ano, zera ela de novo, deixa E outro segredo, aí você levanta ela do vaso, tem aquela raiz grossona ali, que só de reserva, você vai lá e corta ela, deixa só as capilares. Vai cortando ela e você vai domando ela. Quando você domina o buganvília, que você consegue domar ela, você faz dela o que quiser, cara. E vou revelar outro segredo que não é meu, é do senhor, que o senhor botou no canal. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é a mesma coisa
de uma mulher apaixonada, ela vai com você para onde você quer, não vai? O homem vai também, todo mundo vai apaixonado. Então, a buganvília é isso, você tem que saber domar. Se você não souber domar, cara, a fera, você vai, não vai sair bem. Ainda um segredo sobre buganvília que eu vi no canal do senhor, que eu fiquei impressionado, que eu não sabia mesmo essa, né? Todo mundo diz que a buganvília é a coisa mais fácil do mundo para pegar destaca, botou, pega, e com uma exceção de cor. Da branca. Buganvília branca. Eu vi isso no canal do senhor. Por favor, Lula, essa história. Não a história, né? A dica sobre a estaca da buganvília branca. Então, assim, Tiago, como eu falei ali, assim, eu aprendi, como eu estou te falando, observando, que bonsai é isso, você tem que saber observar, né? E você tem que observar. Então, eu cheguei numa sementeira aqui em Igaraçu e uma senhora estava com uma buganvília branca para vender, né? Na realidade, eu tinha um lá na minha chácara, um enorme, eu cortei, fiz mais ou menos umas 600 mudas de estaca, e dessas 600 mudas, eu acho que pegou 10 ou 15, e até o tronco eu perdi. Né? Que era a coisa que eu mais queria na vida, era o tronco, era lindo, cara, você não tem ideia. Pena. Tanto de volume, tanto de movimento como de espessura, mas perdi. E com essa mulher, quando eu cheguei lá, ela estava vendendo essa buganvília, estava uma buganvília, a senhora vende, meu senhor, essa buganvília aqui, tem um rapaz aqui que disse que queria, mandou separar ele comprou, como a senhora vendeu ele? 50 reais. Eu digo, não vou dar 50, não, vou dar 100 reais a senhora, nessa buganvília. Ele não lhe pagou, ela disse, não pagou não. E se ele não vier buscar? A senhora vai perder de ganhar seus 100. Ela disse, então, vendo, leve. Aí eu mandei o menino botar logo em cima do caminhão. Aí saí, adentrei na sementeira dela. E assim, ela tinha assim uma cerca enorme, alta. E eu vi bastante rama de buganvília, branca, murcha. Aí eu disse a ela, ô senhora, e esses galhos de buganvília que tá aqui, que a senhora cortou, que tá aqui, me venda uns pedaços desse? Ela disse, vender? Não lhe vender nada, homem. Isso aí já tá fazendo 10, 12 dias que o sem vergonha de meu filho cortou e deixou aí, aquele sem vergonha não limpou. Pode levar tudo que o senhor quiser. Aí eu saí juntei acho que uns 20 galhos, mais ou menos. Lula, agora sobre a grande questão aí da buganvília, é uma planta tão lindamente reconhecida, principalmente por sua florada, né? As várias cores que tem. Sim. Tem buganvília que fecha 100% de flor. Essa é a grande questão. Tem algum segredo, alguma dica para fechar a buganvília de flor? Tem. Alimentar bem ela. O segredo é esse, alimentar bem. Antes do período natural dela de florada. Então, toda árvore que é bem alimentada, ela vai florar, vai frutificar em abundância, entendeu? A não ser que tenha muita chuva, muito inverno, que normalmente interfere na floração, né? Em algumas florações, né, Tiago? Mas aqui, por exemplo, se eu quero levar para uma exposição uma buganvília minha, por exemplo, eu desfolho ela, né? Uns 40 dias, 50, 60 dias antes, a gente desfolha ela, faz uma adubação forte com ela, menos nitrogênio. Mas aí talvez seja esse segredo, desfolha 60 dias antes, mais ou menos. Entre 40, aí você, veja bem, você desfolha ela e faz uma adubação com menos nitrogênio, mais fósforo e potássio. Sim. Boa. Por exemplo, na época que eu fazia isso, por exemplo, a gente adubava com torta de mamona e farinha de osso, aí eu fazia isso, colocava 60, 70% de farinha de osso e 30, 40% de torta de mamona. E quando eu queria que a planta se restabelecesse, ficasse forte, eu invertia, entendeu? Entendi. Boa, Lula. Muito bom. Muito obrigado por tanta dica.